Faculdade Unileia, Caracterizações de Minerais, Unidade 2, Atividade 3. Professora Cristiane Oliveira de Carvalho, aluno Tiago Garcia Machado. Hoje vamos falar sobre ligações químicas nos minerais e quais são as ligações químicas. Vamos começar. As ligações químicas são as interações que ocorrem entre os átomos para se tornarem uma molécula ou uma substância básica de um composto. Existem três tipos de ligações: covalentes, metálicas e iônicas. E vamos ver outras também. Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, estabilizar-se eletricamente. Então as moléculas ali, elas começam entre elas tentar se estabilizar. Esse processo é explicado pela teoria do octeto, que dita que cada átomo, para alcançar a estabilidade, precisa ter sua camada de valência 8 elétrons. Ligações químicas e a reação do octeto. A busca por estabilidade eletrônica que justifica a realização de ligações químicas entre os átomos é explicada pela teoria do octeto, proposta por Newton. Essa teoria afirma que a interação atômica acontece para que cada elemento adquira a estabilidade de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. O gás nobre é que se encontra essa parte de 8 elétrons na camada de valência. Para isso, o elemento doa, recebe ou compartilha elétrons de sua camada mais externa, realizando, portanto, ligações químicas de caráter iônico, covalente ou metálico. Os gases nobres são os únicos átomos que já possuem 8 elétrons na sua camada mais extrema e por isso que pouco reagem com outros elementos. Tipos de ligações químicas. Para obter os 8 elétrons na camada de valência, como previsto a regra do octeto, os átomos estabelecem ligações entre si, que variam de acordo com a necessidade de doar, receber ou compartilhar elétrons, e também com a natureza dos átomos ligantes. Ligações iônicas, também conhecida como ligações heterovalentes ou heteropolares, acontecem entre metais, elementos muito eletronegativos, a metais e hidrogênio. Nesse tipo de ligações, os metais tendem a perder elétron, transformando-se em cátion, íons positivos, que esses cátions, que é o lado positivo. E os ametais e o hidrogênio ganham elétrons, tornando-se ânion, íons negativos. É a parte negativa, cátion a positivo, ânions a negativo. Os compostos iônicos são duros e quebradiços, possuem alto ponto de ebulição e conduzem corrente elétrica quando estão no estado líquido ou diluídos em água. Ligação iônica entre o sódio e o cloro, na qual tu daí um exemplo, no qual o sódio doa um elétron para o cloro. Observação: fique atento que o fato que o átomo que ganha elétron vai se tornar um íon com sinal negativo, e o átomo que perde elétron fica com sinal positivo. Exemplo de substâncias iônicas: bicarbonato, amônio, sulfato. Aqui está demonstração. Ligações covalentes. As ligações covalentes acontecem pelo compartilhamento de elétrons, em virtude da baixa diferença entre eletronegatividade entre os elementos ligantes. Eles não doam ou recebem elétrons, mas compartilham pares eletrônicos, para assim ficarem estáveis, de acordo com a regra do octeto. Esse tipo de ligação é muito recorrente nos elementos simples, como Cl, H2O2 e também nas caldeiras carbônicas. A diferença de eletronegatividade entre os ligantes determinam se a ligação é polar ou apolar.
duas moléculas realizando ligação covalente, a primeira, Cl, é um composto simples apolar e a segunda, HCl, é uma molécula apolar. Um exemplo disso é o H2O também. Aqui, Cl, Cl, o H, HCl. Covalente apolar, covalente polar. Ligações covalentes dativa, também chamada ligação covalente coordenada, ligação semipolar dativa ou coordenada. Ela é muito semelhante à ligação covalente. O que é diferente das duas é que uma dos átomos da ligação dativa é responsável por compartilhar 2 elétrons. Nesse tipo de ligação, que ocorre artificialmente, a molécula adquire as mesmas características de uma molécula proveniente de uma ligação covalente espontânea. Agora vamos para outra, ligações metálicas. Esse tipo de ligações acontecem entre metais, que engloba os elementos da família 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, e os metais de transição, bloco B da tabela periódica, grupo 3 ao 12. Formamos o que chamamos de ligas metálicas. As características diferencial em relação aos demais tipos de ligação é a movimentação dos elétrons, que se explica o fato de os materiais metálicos no estado sólido serem ótimos condutores elétricos e térmicos. Além disso, as ligas metálicas possuem alto ponto de fusão, ebulição, ductibilidade, metabilidade e brilho. São exemplos de ligas metálicas: aço, ferro, carbono, bronze, cobre mais estanho, latão, cobre, zinco, ouro mais cobre ou prata. E aqui está a ligação metálica. Agora vamos falar de uma pouco, mas que acontece, que é as forças de Van der Waals. A força de atração ou repulsão entre entidades moleculares ou entre grupos dentro da mesma entidade molecular, diferentes daquelas que são divididas à formação de ligação ou à interação eletrostática de íons. Os grupos iônicos, um com outros ou com moléculas neutras. Força entre dipolos permanentes. Se a molécula da substância contém um dipolo permanente devido à polaridade de uma ou mais de suas ligações covalentes, então podendo facilmente ver como essas moléculas se atraem umas às outras. O lado positivo do dipolo, uma molécula atrai o lado negativo, então o lado positivo atrai o lado negativo dipolo da outra molécula. Essa forma existe, portanto, entre moléculas polares. Forças de London ou força de dispersão. Enquanto as moléculas não contêm dipolos, são apolares, como é que elas podem se atrair. Pense em uma molécula como uma entidade não estática, mas contendo elétron, em constante movimento. Razoável pensar que num determinado momento a distribuição nessa molécula pode não ser perfeitamente simétrica. E aparecem então pequenos dipolos instantâneos nesse momento. Esse dipolo dispersarão em muito pouco tempo, podendo levar uma molécula neutra ou a outro dipolos, inclusive contrário. Mas no curto espaço de tempo em que eles existem, eles podem induzir a formação de dipolos contrários nas moléculas vizinhas, levando as duas a se atraírem naturalmente. Gente, fim. Acabou aí.